Ora, ontem falei-vos sobre alguns dos mitos da venda que levam muitas pessoas, de acordo com o Pereira Amorim, o guru das vendas, que atua em 153 mercados diferentes, segmentos diferentes, com 22 anos de experiência de mercado, nos deixou no fim de semana passado na palestra do IP. Hoje vou partilhar convosco algumas das dicas para ser melhor vendedor. E começando aqui, portanto, pelos pontos gerais, uma das coisas que ele focou muito foi: quando tu pensas uma coisa, toma nota. Portanto, pensas numa coisa, é uma boa ideia, toma nota, porque senão o teu cérebro não se vai lembrar dela, porque ele não é criado para guardar coisas. Outro ponto que ele enfatizou muitíssimo foi: um bom vendedor é um especialista em repetição. Portanto, nós temos que repetir muitas vezes e ter esta capacidade, este encaixe de repetir várias vezes a mesma coisa. Para quê? Porque nem sempre a primeira fica, não fica a segunda, fica a terceira. Portanto, um bom vendedor é especialista a repetir a mesma coisa. Outra situação também enfatizada: o processo é mais importante do que o resultado. No entanto, nós temos que amar o resultado, temos que estar focados no resultado para querermos fazer o processo. Porque muitas das vezes o processo é doloroso, é desconfortável, e se nós soubermos porque é que o estamos a fazer, se quisermos atingir aquele resultado, vamos amar também o processo. Isto é um ponto também importante. Depois, ter uma visão de futuro. O que é que ele intitula como ter uma visão de futuro? Para ele, ter uma visão de futuro é estar lá, no futuro, mas porquê aqui e agora? Porque só hoje é que eu consigo fazer alguma coisa. Eu nem consigo fazer nada lá no futuro, nem no passado. Portanto, é estar lá, ou seja, saber o que eu quero, mas aqui e agora a fazer o que tem que ser feito. Esta é fundamental também. Lembrar também o quê? Que a primeira profissão do mundo é vendas. São vendas. Tudo o resto são produtos ou serviços. Depois, pensar também que todas as empresas vendem produtos ou serviços. Todos os homens e mulheres de sucesso são bons vendedores. Vendem-se a si próprios, a cada conversa, a cada entrevista. Cada vez que estão a comunicar, cada vez que nós estamos a comunicar, estamos-nos a vender. Estamos a vender uma ideia, estamos a vender criatividade, estamos a vender tempo. Portanto, estamos sempre a vender qualquer coisa. E principalmente as pessoas com sucesso que efetivamente estão constantemente num processo de venda. Outra parte bastante importante é que quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu faço. Portanto, quanto maior o número de pessoas a quem eu consigo chegar, maior é a possibilidade de eu fazer mais dinheiro. Bom dia, Fran. Bom dia, Igor. Depois temos aqui também algo bastante importante. Ele refere sempre que vendas salvam vidas, empresas e famílias. Porquê vidas, empresas e famílias? As empresas são formadas por quem? Por pessoas, não é? E as pessoas têm ordenados, que vêm de onde? Das empresas. Então,
Se os ordenados chegarem às pessoas, chegam às famílias. Se não houver vendas, não há empresa, não há ordenado, e a família passa mais necessidades. Daí a ideia de vendas salvam vidas, empresas e famílias. E algo também importante, devemos de olhar para a venda como uma bênção na vida da outra pessoa que vai comprar, na vida do cliente. Porquê? Imaginem um médico que está a prestar uma cirurgia, não é? Está a vender o tempo ao hospital, ou se estiver a fazer isso por conta própria, estará a vender o tempo à clínica, ou a vender o seu tempo e o seu conhecimento ao próprio paciente. Portanto, está-lhe a dar uma bênção, porque ele tinha ali um problema de saúde e aquela cirurgia vai resolver o problema. Portanto, não deixou de ser uma venda que abençoou o doente. Ele deu-nos o exemplo de um problema de saúde que teve, por uma endoscopia que fez ao estômago, descobriu que tinha ali um problema e pôde ser tratado. Foi uma bênção. Foi uma transação que fizeram com ele, não é? Endoscopia, pagou, não é? Foi uma compra da parte dele, foi uma venda da parte de quem lhe fez essa endoscopia, mas foi algo que o abençoou, permitiu a detecção de um problema que depois foi resolvido. Da mesma forma, quando tu és o vendedor de uma casa, estás a abençoar uma família com uma história. Portanto, porque uma casa não é apenas 4 paredes, é uma história, é uma família que se vai criar, são filhos que vão nascer. Portanto, estás a abençoar a outra pessoa que compra com algo que vai criar história na sua vida. Da mesma forma, ele falou-nos, se for um carro, ou seja, qualquer coisa que nós possamos vender, serão ou poderão ser bênçãos na vida dessas pessoas. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Outro conceito que foi sempre aplicado muitas vezes foi, na realidade, é não vender. Na realidade é ajudar o cliente a comprar. Ou seja, não é impingir, é descobrir a necessidade, criar consciência ao cliente da necessidade que tem e fornecer-lhe a melhor bênção possível, ou seja, fornecer-lhe a melhor opção possível para resolver a necessidade ou o problema que ele tem. Portanto, nós não vamos vender, vamos ajudar o cliente a comprar. E ele diz-nos aqui que no processo de venda existem 3 tipos de perguntas que nós devemos sempre utilizar. Olá Leila, tudo bem? Portanto, devemos usar perguntas estratégicas, perguntas investigativas e perguntas intencionais. E ele deu-nos o exemplo, no nosso dia-a-dia, de quem é que usa diariamente este tipo de perguntas. E deu-nos o exemplo do médico. O médico tem o doente à sua frente. Para poder saber a história clínica, para poder fazer a anamnese, que é efetivamente essa história clínica, o que é que toma, que sintomas é que tem, o que é que lhe dói, para saber tudo isto, precisa de utilizar estas perguntas, para depois chegar a um diagnóstico e acertar naquilo que o doente tem. O advogado, mesma situação, para criar um caso, para uma estratégia de defesa, precisa de fazer estes 3 tipos de perguntas ao seu cliente para ajustar, bom dia Lela, para ajustar a argumentação depois perante o juiz. Um outro exemplo, o mecânico. Quando nós temos um problema no carro, o mecânico faz sempre uma série de perguntas. Olha, fez barulho? Em que altura? Como é que o carro ia? A que velocidade? Que tipo de barulho? Portanto, fazer perguntas destes 3 tipos permitem-nos ajustar para a venda. E ele dá-nos aqui também um exemplo muito interessante
de como iniciar um diálogo para venda. Portanto, ele dizia-nos para começarmos desta forma: posso-te fazer umas perguntas para te atender melhor? Ou seja, nós estamos perante um cliente. Normalmente um cliente, não é normalmente, mas muitas vezes o cliente está mais fechado. E se nós desatarmos a perguntar tudo e mais alguma coisa, às tantas ele fica desconfiado e desconfortável. Agora, se nós iniciarmos o nosso diálogo por: olha, eu gostava de lhe fazer algumas perguntas para eu o poder ajudar melhor, se ele disser que sim, então tenho via aberta para fazer estes 3 tipos de perguntas e reunir a informação para depois, como ele disse muitas vezes, lá está, repetir, dar o show na apresentação. Que é a apresentação. A apresentação é aquela parte em que nós devemos reter a atenção do cliente, dar provas sociais, aumentar o nível de consciência do cliente e ajudar o cliente a comprar. Não enganar o cliente, ajudá-lo a comprar. E ele diz que há aqui alguns itens que, para mim, que trabalho na indústria farmacêutica, são muito familiares, que é: a apresentação deve ter sempre, portanto, se estivermos a falar de um produto ou de um serviço, o que é que efetivamente é esse produto ou esse serviço, para que é que ele serve, como é que ele funciona, como é que ele pode ou deve ser usado e para quem é. Portanto, deveremos, durante a apresentação, responder sempre a estes 5 pontos. Procurando, em vez de mostrar características do produto, mostrar benefícios, mostrar vantagens, mostrar transformação, experiências e resultados. E nunca focar nas características, sempre no benefício que a característica traz. Portanto, isto é fundamental. Depois, ele falou-nos também, entre muitas outras coisas, eu fiz aqui uma pequena escolha, de ajustar aos 4 tipos, portanto, ajustar a nossa apresentação a 4 tipos de clientes, que ele intitulou como sinestésicos, que são aqueles que nós temos que fazer com eles, estar ali ao lado e começar logo a tomar uma decisão com eles. Aqueles que são visuais, portanto, é preciso usar imagens, é preciso trazer ideias de forma a que ele veja. Um vídeo, por exemplo, uma apresentação em PowerPoint, são coisas que ajudam este tipo de clientes a tomar a decisão. Inclusive, ele referiu que 78% que os vídeos, no geral, ajudam a fechar a venda em mais 78% das situações. Depois temos os auditivos, que é preciso mantê-los atentos àquilo que estamos a falar. E o último era os digitais. Portanto, que são pessoas mais tecnológicas, mais na base de comandos, de prompts, como ele falou. E termino aqui estas dicas referindo que ele focou muito que clientes satisfeitos recomendam aos seus amigos. Ou seja, todos nós, quando compramos um carro, gostamos de falar com o amigo sobre esse carro, não é? Parecendo que não, nós estamos também, de alguma forma, a vender esse carro. Nós, quando colocamos um miúdo num colégio, um dos nossos filhos num colégio, gostamos de mostrar as vantagens que esse colégio tem em relação a outros. Ou seja, nós estamos a vender o colégio. Nós, normalmente, na nossa comunidade, e vocês olhem as pessoas com quem mais convivem, se os filhos não andam nos mesmos sítios, se não têm carros idênticos, se não têm ordenados idênticos, portanto, o meio que anda à nossa volta influencia-nos. E nós influenciamos o meio.
E, portanto, se nós tivermos um cliente satisfeito, esse cliente vai vender por nós. Esse cliente vai nos apresentar os seus amigos se nós lhe pedirmos, porque isto tem que ser um gatilho feito por nós, que é, depois da venda feita, dizer-lhe, olha, podes-me recomendar 2, porque ele dizia sempre que todos nós temos 2 a 5 pessoas que conseguimos facilmente recomendar, dentro desse tal ambiente que nós frequentamos. E, portanto, se essa pessoa ficar satisfeita com o serviço ou com o produto, facilmente recomendará a mais pessoas. E isso vai gerar um novo encontro, uma nova possibilidade de venda, e daí para a frente a mesma situação. Se esse cliente também ficar satisfeito, poderá arranjar mais 2 a 5 e sempre caminhando dessa forma. E pronto, amigos, ficam aqui algumas das dicas do Guru das Vendas, Pereira Amorim. Pereira Amorim, o Guru das Vendas, e um forte abraço e um bom dia.